Olá, alunos do curso de Cálculo 1 da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos a uma das aulas mais bonitas do curso, uma aula riquíssima. Essa aula é lindíssima, tenho certeza que vocês vão amar essa discussão de hoje. Nós vamos falar de integral definida e do teorema fundamental do cálculo. Vocês vão ver que conceitos sofisticados, ricos e muito integrados. Muito fina essa parte da matemática. Vamos começar pensando o seguinte, pensa numa função positiva. Isso não é essencial, mas por enquanto vamos pensar que ela é positiva. Está definida no intervalo fechado e vamos olhar a região plana, né, região do plano, que está abaixo do gráfico da f, acima do eixo das abscissas, do eixo AX, e entre as retas verticais x igual a A e x igual a B. Eu queria saber como calcular a área dessa região. E o olhar que a gente vai ter para isso é um olhar que, na verdade, ele remete um pouco a ideias que o próprio Arquimedes, na Grécia, já tinha, de aproximar uma região por regiões mais simples. Então, o que a gente quer é isso. Reta x igual a A, x igual a B, gráfico de uma função positiva, eixo das abscissas. Estimar a área dessa região, para uma curva genérica f. A ideia é fazer o seguinte, nós vamos colocar pontos no intervalo AB, considerar retângulos e fazer uma aproximação da área por retângulos. A altura dos retângulos, observe que eu peguei f de A, peguei f de x1, peguei f de x2 e peguei f de x3. Estou estimando a altura do retângulo a partir do valor da função no ponto inicial do intervalo. Então, se eu fizer isso e calcular a área deste retângulo, a área desse, eu vou ter estimador para a área debaixo do gráfico. É igual à área? Não. A área debaixo do gráfico da curva é a área debaixo do gráfico. E essa soma de 4 retângulos é um estimador, é um aproximador dessa área. Então, eu vou dizer que a área que eu estou procurando é aproximadamente, não é igual, é aproximadamente, f de A, x1 menos A, f de x1, x2 menos x1, f de x2, x3 menos x2 e f de x3, b menos x3. Observe que o meu x0 é o A, meu primeiro ponto, e o último ponto, x4, é o B. Eu teria uma sequência de pontos x0 até x4, onde eu começo sempre no A e termino sempre no B, e eu tenho aqui uma pequena aproximação para a minha área. Agora, o que é importante perceber, a grande sacada, é que se eu fizer com mais retângulos, eu melhoro a aproximação. Então, a aproximação que eu obtive agora foi a soma de de 0 a 3, 4 retângulos, somando de 0 a 3, o f do xi vezes o xi menos o xi da frente menos o xi de trás. Agora, ao invés de pegar só até o x4 igual a b, vamos pegar até o x8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retângulos. 9 pontos, de x0 até x8, sendo que o x0 é A, o x8 é B. E eu faço a mesma construção. Eu faço f de x0 vezes o x1 menos x0, f de x1, x2 menos x1, faço a área de todos esses retângulos azuis. Compara a área dos retângulos azuis com a área dos retângulos azuis do processo anterior. Aqui eu tinha 4 retângulos e a diferença entre a área que eu estava procurando e a aproximação dada pelos retângulos era essa região verde que vocês estão vendo ainda aqui. Quando eu ponho mais retângulos, observa como diminui a diferença entre a área procurada e o aproximador da área. Então, esta aproximação é melhor do que a anterior. Esta aproximação é a soma de 0 a 7 do f de xi mais 1 menos xi, e o que eu conceituo como sendo a área. A área é o limite desse processo quando o n vai para infinito. Então, eu faço um número cada vez maior de retângulos. Tinha feito com 4, agora fiz com 8. 0 a 7 eu tenho 8 retângulos. Eu vou pegando o valor f de xi e multiplico pela base, então fica a altura vezes base é a área do retângulo, que são aproximadores para aquilo que eu estou construindo. E aí eu faço isso com um número cada vez maior de retângulos
E quando eu faço o limite para o número de pontos tendendo a infinito, na verdade o que eu preciso é que o comprimento aqui tenda a zero. Tá? Quando eu faço esse limite, eu vou chamar essa diferença de ΔXi, eu faço o limite para n tendendo a infinito desta soma f de xi ΔXi, isso é a área que eu estou procurando. Então, o que é a área da região? É o limite destas somas quando os intervalos vão ficando cada vez menores. Para ilustrar, eu fiz a somatória pegando o f de xi, que é o ponto extremo esquerdo da figura, e construir esses retângulos. Na verdade, esse f de xi pode ser, a escolha do xi pode ser qualquer uma no seguinte sentido. Eu posso escolher o ponto inicial, posso escolher o ponto final ou um ponto aleatório aqui no meio. Vai dar o mesmo conceito, vai terminar do mesmo jeito. Essas somas chamam somas de Riemann da função, em homenagem ao matemático Riemann. E o que a gente define é que quando esse limite existe e é finito, então ele é chamado integral definida da função e é denotado por esse símbolo, o símbolo de somatória, de A até B, de f de x dx. Na verdade, a essência dessa definição é que esse ΔXi tem que ficar pequeno. Automaticamente o n vai ficar grande. Tá? Então, para que a aproximação da área funcione bem, o que a gente precisa é que os intervalinhos fiquem nas bases, fiquem cada vez menores. Isso automaticamente faz o número de intervalinhos ir para infinito e a gente tem uma definição de integral definida como limite das somas de Riemann quando o diâmetro da partição vai para zero. Então, vamos continuar pensando um pouquinho nesse conceito. Então, a integral definida escrita assim é o limite das somas de Riemann quando o diâmetro da partição vai para zero e o que ele nos dá é a área desta região que nós temos aqui. A área debaixo do gráfico da função, entre A e B, é o que nós chamamos de integral definida, indicamos por esse símbolo, integral, esse é o símbolo de integral de A até B, de f de x dx. Aquele dx faz menção ao tamanho dos intervalinhos que nós tínhamos aqui. E esse é o conceito de integral definida. A pergunta importante é como é que eu calculo isso. Tá? O cálculo da integral definida é que vai ser respondido pelo teorema fundamental do cálculo. E é um teorema que é surpreendente. Esta coisa que nós vimos, que está motivado pelo cálculo de área, daqui a pouco eu generalizo, mostrando que é mais do que área, mas este conceito que a gente começou motivando com o cálculo da área, na hora dele ser calculado, a integral de A até B da função, eu calculo usando primitiva, que é aquilo que eu falei na aula passada. Eu olho para a função que está aqui, aquela função cujo gráfico nós estávamos estimando a área debaixo dele, eu olho para essa função, calculo uma primitiva dela, esse f maiúsculo é uma primitiva da f pequeno, e faço a primitiva no extremo superior menos a primitiva no extremo inferior. E essa diferença de primitivas é que dá o valor da integral definida. Isso é o teorema fundamental do cálculo. É um dos teoremas mais profundos da matemática. E é um teorema extremamente importante dentro da construção da matemática moderna, da matemática contemporânea. Um primeiro comentário, que claro que surge naturalmente, mas tem muitas primitivas uma função. Funções, na verdade, cada função dada, ela tem infinitas primitivas. Então, qual primitiva que eu uso? Observe que eu vou fazer uma diferença entre o valor da primitiva no ponto superior menos o valor da primitiva no ponto inferior. Lembra que primitivas diferem por constante? Então, eu posso usar uma determinada primitiva ou uma outra primitiva é a mesma que a anterior, mais constante. Então, eventualmente, tem um mais constante aqui. Mas como tem um mais constante aqui também e está subtraindo, se eu pegar duas primitivas diferentes, elas vão diferir por constante e como nós estamos fazendo subtração, essa constante desaparece. Moral da história, pegue qualquer primitiva. Aí você pode escolher qual primitiva você quer. E é claro
que na prática nós vamos pegar a primitiva cuja constante é zero, já que não faz diferença porque ficar escrevendo primitiva. A gente sempre vai trabalhar com aquela cuja constante é zero. Então lembre que era a primitiva, né? Primitiva é a função que derivando da função original. Então, na hora de calcular uma integral definida, nós vamos ter que lembrar do conceito de primitiva, que é o processo reverso do processo de derivar. Nós vamos olhar para a função e vamos perguntar quem é a função que derivando dá essa. E é isso que a gente usa no teorema fundamental do cálculo. Por exemplo, calcular a área abaixo da parábola y igual a x2, acima do eixo das abscissas entre x igual a 0 e x igual a 4. Então, nós já vamos ver a figura, mas percebe o seguinte, como nós estamos enriquecendo o nosso conhecimento. Até agora, a gente não tinha um instrumento para calcular a área de figuras diferentes. Isso que eu vou fazer vale para x ao quadrado, mas valeria para x ao cubo, x à quarta, x à quinta, qualquer função polinomial. Então, nós temos um instrumento para calcular áreas de muitas regiões a partir de agora. Então, no caso do x quadrado, está aqui a função x quadrado, entre 0 e 4, área debaixo do gráfico, acima do eixo das abscissas, entre x igual a 0 e x igual a 4. É a área dessa região que nós vamos calcular. Nós não tínhamos até agora um instrumento para fazer isso. O teorema fundamental do cálculo dá isso de uma forma extremamente simples. A área é a integral de 0 a 4 da função x2. Primitiva da função x2. Quem é uma primitiva da função f igual a x2? A primitiva da função x2 é a função x3 sobre 3. Quando você deriva abaixo o 3, cancela, diminui uma unidade no expoente, x2. Mais constante. Como nós vamos fazer lá em cima menos aqui embaixo, a constante não tem relevância. Eu pego a mais simples, constante igual a 0, por isso que eu escrevi x3 sobre 3. E aí a integral de 0 a 4 de x2 dx, assim que nós lemos, integral de 0 a 4 de x ao quadrado dx, é a primitiva calculada em 4 menos a primitiva calculada em 0. Calculado em 4, 4 ao cubo sobre 3, calculado em 0, 0 ao cubo sobre 3, dá 64 terços. É muito simples de fazer a conta, né? Vocês viram? Um jeito de escrever isso, tem uma notação interessante que é a seguinte. A gente escreve integral de 0 a 4, x2 dx, a gente põe x3 sobre 3, que é a primitiva, uma barra vertical, e os dois extremos de integração, 0 e 4, aparecem aqui. E aí a gente faz essa expressão substituída no de cima, no 4, menos substituída no de baixo. Esse 4 nós vamos chamar de extremo superior de integração. Esse de baixo nós vamos chamar de extremo inferior de integração. Então, o que o teorema fundamental do cálculo diz, uma maneira de expressar isso em palavras, é que a integral definida é dado pela primitiva calculada no extremo superior menos a primitiva no extremo inferior. E, nesse caso, os 64 terços. Certo? Vamos ver a área debaixo do gráfico da função seno de x entre x igual a 0 e x igual a π. Antes de olhar para o gráfico, a área é a integral de a até b, no meu caso 0 e π, da função seno, que é a primitiva da função seno. Então, é o processo reverso da derivação. Primitiva da função seno é uma função que, quando eu derivar, dá seno. Nós sabemos que a derivada do cosseno dá menos seno. Então, menos cosseno é uma primitiva de seno, porque quando eu derivar menos cosseno, vai ter este menos e o menos da derivada. Menos com menos vai ficar mais, vai dar o seno. Então, menos cosseno de x de 0 a π. Olha a anotação que nós colocamos. Barra, extremo inferior, extremo superior. Isso é menos cosseno calculado em π. Menos, esse menos é do extremo do teorema fundamental do cálculo, que faz a função no superior menos a função no inferior. Por isso, esse menos. E essa função calculada em 0, ela tem um menos na própria função, então é esse outro menos aqui, menos a função calculada em 0. Ok? Ora, cosseno de π é menos 1, com o menos fica mais 1. Menos com menos mais cosseno de 0, que é 1, 1 mais 1, 2. Então esse é um primeiro resultado de uma elegância brutal, lindíssimo. Olha para a função seno de 0 a π. Ela sai do 0, vai até o π. A área debaixo do gráfico da seno dá 2. Não é elegante isso? Você tem a função seno, né? E a área dá um número inteiro.
Quando a gente faz área de círculo, aparece π. Quando a gente faz a área debaixo do gráfico do seno, aparece 2. Olha que bonitinho. Essa área aqui é 2. Próxima aula eu vou voltar a falar dela. Algo extremamente importante. Quando a função é negativa, a integral definida é menor que zero. Porque olha como que foi definida a integral definida. Como é que nós tratamos esse conceito? Lá no comecinho a gente supôs positiva para interpretar como área. Agora esquece que a função tem ser positiva. A função tem o sinal que ela tiver. Nós fazíamos o limite de f vezes o ΔX. F era interpretado como altura vezes o ΔX. Agora imagina que o f é negativo. Vezes o ΔX dá um número negativo. Então se a minha função f for negativa, todos os termos que entram naquela somatória, aquela soma de Riemann, todos aqueles termos vão ser negativos. E o limite vai ser negativo e a integral definida vai ser negativa. E ela não vai ser a área, ela vai ser o oposto da área. Ela vai dar exatamente menos a área quando a função é negativa. Isso é uma coisa extremamente importante de ser observada e ter em mente quando nós trabalhamos com isso. Por exemplo, olha o que ocorre quando eu calculo a integral de 0 a 2π da função seno. Acabei de calcular de 0 a π, deu 2. Agora eu vou fazer de 0 a 2π. Menos cosseno de x de 0 a 2π. Cosseno de 2π, menos, né, porque é a função menos cosseno em 2π, menos do extremo inferior, menos da função cosseno de 0. Cosseno de 2π é 1. Com o menos fica menos 1. Menos com menos mais, cosseno de 0 é 1. Menos 1 mais 1, 0. Como assim deu 0? A área deu 0? Não, não é a área que deu 0. A integral, quando a função é negativa, a integral aparece com sinal de menos. É menos a área. Então, olha o gráfico da função. Nós estamos falando aqui da função seno, está aqui em vermelho. Nós estamos olhando o trecho de 0 a 2π. Olha o que acontece, como isso é elegante. De 0 a π, a integral dá exatamente a área porque a função é positiva. Então, isso deu 2. De π a 2π, a função é negativa. Então, a integral não deu a área, deu menos a área. E o que dá a integral de 0 a 2π? Bom, dá a somatória de tudo que apareceu. Na integral de 0 a 2π, este pedaço que é positivo aparece como a área, este pedaço que é negativo aparece como menos a área. Só que eles são simétricos. Então aqui aparece 2, aqui aparece menos 2 e a integral total deu 0. Não é porque a área é 0, é porque teve um pedaço que cancelou o outro. Se alguém me perguntar quanto que dá esta área aqui? Bom, eu calculo a integral de 0 a π, dá 2. Calculo a integral de π a 2π, dá menos 2. Aí eu lembro que isso está dando menos a área porque a função é negativa. Então eu penso, a integral aqui é 2, a integral aqui é menos 2, então a área aqui é mais 2 e a área total é 4. A integral deu 0 porque, como eles são simétricos, esse mais 2 cancelou aquele menos 2. Mas a área entre o gráfico e o eixo x é 2 mais 2, 4. Então eu preciso estar sempre atento que a integral vem com sinal. E às vezes ela dá menos a área e às vezes ela faz um cancelamento entre áreas e ela pode dar 0. Que não quer dizer que a área era 0. Quer dizer apenas que um pedaço da área cancelou com o outro pedaço. Isso é belíssimo, né? Nas próximas aulas nós vamos fazer várias explorações desse conceito, várias aplicações desse conceito, que é extremamente bonito. Para terminar, a área debaixo do gráfico de 1 sobre x, entre x igual a 1 e x igual a b. Eu vou usar isso de novo na aula que vem também. Mas olha que muito bonito que é isso. Integral de 1 até b de 1 sobre x, primitiva de 1 sobre x é logaritmo do módulo. Nós vimos isso na aula de primitivas. Como eu estou falando de x positivo, então é só logaritmo. De 1 até b, aquela notação, barra, extremo superior e inferior, ln de b menos ln de 1, ln de 1 é 0, então ln de b. Então, a área debaixo da função 1 sobre x, que está aqui em vermelho, função 1 sobre x, área debaixo do gráfico de 1 até um valor b, é o logaritmo de b. Isso é um outro jeito de entender logaritmo, até poderia introduzir logaritmo assim. Quem é logaritmo?
é a área debaixo do gráfico da função 1 sobre x. Se eu tenho aqui a função 1 sobre x, a área até b é logaritmo de b. E claro, quando isso vai para infinito, dá logaritmo de b indo para infinito. Mas é muito bonito esse fato geométrico, né? Que essa área debaixo do 1 sobre x é o logaritmo, que é a versão via teorema fundamental do cálculo do que nós já sabíamos, que a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Então a primitiva do 1 sobre x é o logaritmo e a área acaba sendo calculada pelo logaritmo. Extremamente elegante esse resultado. Próximas aulas nós vamos explorar mais ainda esse fato, tá bom?